Boa noite. O Jornal da Câmara desta segunda-feira, 31 de outubro, é especial. Nesta edição, nós vamos repercutir o resultado do segundo turno das eleições. Pela terceira vez, Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente do Brasil. A votação foi a mais apertada da história desde a redemocratização. Como podemos ver no quadro, a diferença foi de 1,8%, o que representa pouco mais de 2 milhões de votos. Nulos e brancos somam 5 milhões e 700 mil votos. Veja agora parte do pronunciamento de Lula feito ontem à noite. Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. Uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos de país e que hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro. Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que exercer o direito sagrado de escolher quem vai governar a sua vida. Ele quer participar ativamente das decisões do governo. O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem, morar bem, quer um emprego, um salário justo, reajustado, sempre acima da inflação, quer ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade. Quer liberdade religiosa, quer livros em vez de armas, quer ir ao teatro, ver cinema, ter acesso a todos os bens culturais, porque a cultura alimenta a nossa alma. O povo brasileiro quer ter de volta a esperança. É assim que eu entendo a democracia, não apenas como uma palavra bonita inscrita na lei, mas como algo palpável que sentimos na pele e que podemos construir no dia a dia. Foi essa democracia, no sentido mais amplo do termo, que o povo brasileiro escolheu hoje nas urnas. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida, com prioridade para as famílias de baixa renda e trazer de volta os programas de inclusão que tiraram 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. O Brasil não pode mais conviver com esse imenso fosso sem fundo, esse muro de concreto e desigualdade que separa o Brasil em partes desiguais, que não se reconhece. Esse país precisa se reconhecer, precisa se reencontrar consigo mesmo. Para além de combater a extrema pobreza e a fome, vamos restabelecer o diálogo neste país. Vamos retomar o diálogo com os governadores e os prefeitos para definirmos juntos as obras prioritárias para cada população. Não interessa o partido ao qual pertence o governador e o prefeito. Nosso compromisso será sempre com melhoria da vida da população de cada estado, de cada município deste país. Já a diferença na votação para o governo do estado foi mais expressiva. Eduardo Leite venceu Onyx Lorenzoni com 57,12%. Com isso, ele se torna o primeiro governador reeleito desde a aprovação de emenda à Constituição em 1997. A todos estes que votaram em mim e no Gabriel, mesmo com essas diferenças, que sou consciente de que os seus votos não validam integralmente a nossa agenda, o que reforça
a necessidade de que façamos um governo ainda mais aberto ao diálogo, ainda mais aberto à participação dos diversos setores e segmentos da sociedade, para ouvir a todos, para representarmos neste governo a todos os que votaram na gente e pensam diferente, e também quero dizer àqueles que não votaram em nós, que seremos um governo aberto a ouvi-los e a construir soluções para o Rio Grande. O Rio Grande nos deu uma grande vitória, mas não somos agora governo eleito para os 57% da população que votou em nós. Seremos governo para 100% dos gaúchos, para todos eles. Por isso faremos um governo com a humildade de reconhecer que temos um caminho que está dando resultados, que está botando ordem nesse Rio Grande, que este caminho não começou neste governo, começou antes dele, que teve contribuições de muitos setores da sociedade, dos deputados, das entidades, dos movimentos sociais, que participaram ao longo do governo e que participam conosco agora. Somos conscientes de que precisamos fazer um mandato cada vez mais próximo da nossa população. Então, a minha gratidão ao povo gaúcho, que me dá a oportunidade de ser o primeiro governador reeleito na história recente do nosso estado. Muito, muito, muito obrigado. Eu quero dizer a este povo que generosamente confia na minha liderança para os próximos 4 anos, que o que eu estou suando agora não é nem de perto o que eu vou suar ao longo dos próximos 4 anos para corresponder a essas expectativas. Eu vou dar o melhor de mim, tudo o que eu puder, da minha vida, do meu coração, da minha capacidade, para honrar essa expectativa de um povo que disse que quer governo eficiente e que quer carinho e respeito. Eu vou lutar para que a gente faça desse estado o que ele merece ser, o melhor estado do Brasil para se viver. E depois do intervalo, nós voltamos com uma avaliação deste segundo turno. O cientista político Mauro Gaglietti analisa o resultado e comenta os desafios dos próximos gestores. Você sabe como funciona a Comissão Parlamentar de Inquérito? A Comissão Parlamentar de Inquérito é instituída na Câmara Municipal por requerimento de no mínimo 1/3 dos seus membros, com a finalidade de apurar um fato determinado e por prazo certo, com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e no regimento interno. A partir do recebimento do protocolo, o presidente tem até 5 dias úteis para dar tramitação à instauração da referida comissão, comunicando os líderes de bancada para que no prazo de até 10 dias úteis indiquem os seus titulares e suplentes para integrar. Após a indicação pelos líderes de bancada, o presidente da Câmara designará os membros da comissão, garantindo a participação ao primeiro signatário do requerimento, a quem caberá preferencialmente a presidência dos trabalhos. A comissão de inquérito será instalada em até 10 dias úteis a contar da designação dos seus membros e o prazo de duração será contado a partir da sua instalação. A comissão parlamentar de inquérito poderá determinar diligências e perícias, tomar depoimentos, inclusive de autoridade municipal, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso, proceder à verificação, inclusive contábil, de documentos de órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta,
indireta, estipular prazos e fazer notificações, convocar secretários e dirigentes de órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta e qualquer servidor público municipal para prestar informações sobre matéria inerente às suas atribuições, tomar outras providências que se fizerem necessárias para o cumprimento da sua missão. A comissão de inquérito apresentará relatório circunstanciado com as suas conclusões que, conforme o caso, será encaminhado à mesa diretora para as providências de praxe e divulgação no plenário, acompanhado, se necessário, de projeto de lei, projeto de decreto legislativo ou projeto de resolução, que será incluído na ordem do dia. Ao Ministério Público, com cópia da documentação para que promova, conforme o caso, a responsabilização criminal ou civil por infrações apuradas e adote outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. Ao Poder Executivo, inclusive para providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo, decorrentes de dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, assinalando prazo hábil para o seu cumprimento. A comissão permanente com maior pertinência de mérito ao Tribunal de Contas do Estado para providências decorrentes das suas atribuições. Aplicam-se às comissões de inquérito subsidiariamente e, no que couberem, as normas da legislação federal, especialmente as do Código de Processo Penal. Salvo deliberação pela maioria absoluta dos membros da Câmara, ouvido o Colégio de Líderes, não será criada nova comissão parlamentar de inquérito enquanto outras duas estiverem funcionando simultaneamente na Câmara Municipal. Depois de protocolado o requerimento de instauração de comissão de inquérito, nenhuma assinatura pode ser retirada ou acrescentada. Logo após o protocolo do requerimento, não restando satisfeitos os pressupostos regimentais, o presidente da Câmara pode devolvê-lo ao autor e, nesse caso, caberá em até 5 dias úteis recurso para o plenário, que decidirá depois de ouvida a Comissão de Constituição e Justiça. Considera-se extinta a comissão parlamentar de inquérito para a qual não tenha sido indicado nenhum membro ou que deixe de se instalar dentro do prazo estabelecido, cabendo ao presidente da Câmara declarar o ocorrido e arquivar o processo. O Jornal da Câmara Especial sobre o segundo turno das eleições está de volta. Neste bloco, o cientista político Mauro Gaglietti faz uma avaliação do resultado das urnas e comenta também os desafios dos próximos gestores. Sobre os institutos de pesquisa, somente no segundo turno, o MDA, CNT e o Instituto Paraná Pesquisas, que conseguiram com 3 dias de antecedência fazer uma previsão bem aproximada do que ocorreu nas eleições, o comportamento dos eleitores e o desempenho respectivo dos candidatos. É interessante notar que a ciência política trata as pesquisas eleitorais como um diagnóstico de um momento dado, porque qualquer fator pode alterar, qualquer episódio pode alterar o comportamento dos eleitores, E não é um prognóstico, é um diagnóstico. Então a gente tem que relativizar bastante isso, No primeiro turno, a grande parte dos institutos, eles não conseguiram alcançar o comportamento dos eleitores. Primeiro porque é muito mais complexo, envolvendo presidência da República, Senado, governo do Estado, deputado federal, deputado estadual. É muito complexo, É mais simples para o eleitor, ao ser entrevistado, num segundo turno que tem 2 alternativas para a presidência, em alguns casos, 12 em 12 estados, Houve eleições para o segundo turno, para o governo do estado também, 2 opções. Então são 4 candidaturas, então é mais tranquilo para a pessoa que vai ser pesquisada, que vai ser entrevistada, poder se posicionar. Então seria mais ou menos isso. Agora, no primeiro turno, o modo como determinados veículos de imprensa divulgam as pesquisas faz com que ocorra um esvaziamento das candidaturas, em cima do chamado voto útil, como se houvesse apenas um turno. O eleitor se posiciona no primeiro turno como se, digamos assim, como se antecipasse o segundo turno, Não haveria necessidade
de esvaziar uma candidatura em prol do... Né? Mas essa cultura de votar em quem vai ganhar, provavelmente, no Brasil o pessoal aposta muito, né? Ninguém quer ter a imagem de perdedor, digamos assim. Só que isso aí é complicado. O Lula eleito junto com o Alckmin. Eu tenho a impressão que o primeiro movimento nessa semana será dialogar com o atual Congresso Nacional, os deputados federais e o Senado, tendo em vista o orçamento previsto para 2023, justamente para tentar manter o Auxílio Brasil, Bolsa Família, em R$600. Seria, acho que, o mais imediato, né? A segunda questão, com o futuro Congresso Nacional, né, a maioria é tida como conservadora, né? O Senado e os deputados federais que foram eleitos, na sua maioria, são favoráveis, na eleição foram favoráveis, né, melhor dizendo, ao Bolsonaro. E a segunda maior bancada foi favorável ao Lula, né, no primeiro turno, no caso. Então, há que se considerar que a experiência do Lula do exercício de 2 governos anteriores e a experiência de participar em 7 eleições, essa experiência ela pode ser favorável ao diálogo, né, à pacificação, como ele mesmo se comprometeu em público no seu discurso da vitória, a pacificar o Brasil, justamente porque o Brasil saiu do primeiro turno dividido em 3 partes, né? Uma parte que não quer nem Lula nem Bolsonaro, expresso nas votações e opções eleitorais dos demais candidatos, os que votaram em branco e os que votaram nulo. E até mesmo uma parcela dos que se abstiveram, né? Aquela abstenção, não por força maior, mas uma abstenção consciente, digamos assim. E a outra parte é favorável ao Lula e a outra parte é favorável ao Bolsonaro. É interessante notar que são expressões pessoais, né? O Lula é maior que o PT, e o Bolsonaro é maior do que os partidos que apoiaram ele. A repercussão, né, da reeleição do Eduardo Leite ao governo do Estado é bastante interessante, né? Ele chegou em segundo lugar, né, no primeiro turno e ganhou as eleições agora no segundo turno. Isso precisa ser bem analisado, bem avaliado, justamente porque o próximo passo vai ser o diálogo, né, com os deputados estaduais eleitos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu tenho a impressão que, nesse caso, o deputado Matheus Wesp e o deputado Luciano, né, que ficaram na suplência, respectivamente deputado estadual e deputado federal, eu tenho a impressão que na composição do governo haverá a possibilidade do Luciano Azevedo assumir em Brasília e do deputado Matheus Wesp assumir na Assembleia Legislativa, devido à necessidade do próprio governador eleito, Eduardo Leite, de contar com essa experiência do Matheus Wesp no diálogo e na construção de alternativas junto aos deputados dos mais diferentes partidos. Eu desejo, né, muito sucesso para o presidente Lula, que ele tenha luzes positivas, luzes para que ele possa governar para o bem, né, dos brasileiros e das brasileiras, bem como os governadores eleitos, né, em particular o Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul. Muita fé, muita esperança e muita inteligência na governança. O Jornal da Câmara desta segunda-feira fica por aqui. Uma ótima noite e um bom início de semana.